fala de ter um instituto sem fins lucrativos, mas todo mundo aqui tem o objetivo de colocar mais dinheiro no bolso. Então, como ter uma estratégia, né, legal, mas utilizando, né, todos esses benefícios fiscais, né, como que essas estações de pesquisas, essas empresas podem utilizar e gozar desses benefícios, né, com o máximo de segurança possível. E aqui, pessoal, a gente trouxe a Crossara Contabilidade, tá, para poder bater esse papo junto com a gente. Primeiro, por ser uma das contabilidades mais antigas aqui de Goiânia, são mais de 42 anos de atuação aqui, né, o pai e o tio do Hugo, né, então, tanto o Donizete como do Edson fundam essa empresa, né, com o objetivo de atender toda a nossa região aqui, Goiânia, e nada mais justo do que trazer uma das contabilidades referência para poder trazer, né, uma legal opinion, a opinião dele sobre essa estratégia, né, e como a própria Crossara pode apoiar vocês na constituição do instituto, né, caso vocês precisem de uma contabilidade que já entenda do terceiro setor e que já saiba operar esse momento. Então, Hugo, gostaria que você se apresentasse e trouxesse para a gente aí um pouquinho de quem é a Crossara, quem é o Hugo, como que você está nessa jornada de contabilidade aqui na região do Cerrado Brasileiro. Bom, Thales, primeiro, obrigado pela oportunidade, né? Estar aqui com vocês, ser um grande parceiro. E nós somos aí uma contabilidade há 40 anos, né? E 42 é a minha idade. O escritório nasceu com o meu pai e com o meu tio. Meu pai e meu tio já são contadores há 50 anos. Ou seja, estão completando um século de contabilidade, né? E basicamente o escritório deles nasceu junto comigo. Então, eu vejo o ICT como uma forma fenomenal de planejamento tributário para as empresas, né? Você tem uma oportunidade das suas despesas com pesquisa e desenvolvimento, elas serem custeadas pelo governo, né? Na forma de vamos dizer assim, um cashback do imposto de renda e da contribuição social, né? Então, você tem a oportunidade de doar 2% do seu lucro operacional para esse ICT, né? E você pegar esse valor de volta no imposto de renda e contribuição social do ano seguinte, né? Esse aí é o primeiro, é uma vantagem imensa, né? Se você tem alguma operação em que você faz algum tipo de desenvolvimento, né? Ou despesas com tecnologia e pesquisa, basicamente você tem a oportunidade de restituir esse valor, né? Pessoal, esse ponto que o Hugo traz pra gente, que é um ponto super relevante, tem uma legislação, tá no material da nossa apresentação que a gente compartilhou com vocês, que é a Lei 9249 de 95, tá? Toda empresa de lucro real pode doar de 1,5% a 2% do seu lucro operacional para instituições de pesquisa. Então, a gente sabe que a gente está passando por momentos onde que o agronegócio está com margens apertadas, todas as indústrias, né, estão diminuindo a quantidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma forma de a gente trazer mais pesquisa para dentro de casa, fazendo com que a empresa doe, né, esse lucro operacional que ela está tendo para as atividades do instituto, e esse valor, né, do serviço que está sendo doado, ela vai abater do imposto de renda e da contribuição social dela. Então, praticamente ela está contratando vocês de graça. Isso não está saindo de dinheiro de caixa, está saindo de um incentivo fiscal que as empresas têm para poder fazer pesquisa e desenvolvimento. Vocês já pensaram no cenário de bater numa porta de uma Bayer, de uma FMC, uma empresa de lucro real, basicamente acima de 50 milhões de reais de faturamento, todas as empresas já têm que estar enquadradas como lucro real, todas elas poderem contratar vocês, fazendo essa doação, não tem operação fiscal nessa doação, ou seja, não paga nem o ISS, e ainda esse valor da contratação, ela pode abater do imposto de renda e contribuição social devido dela. Então, é uma forma de ter um instituto, de potencializar a captação do recurso, a captação da contratação dos serviços de vocês. E é isso que o Hugo está trazendo, né, como uma grande estratégia. Toda empresa que tem um instituto é uma forma de trazer mais clientes e esse cliente ser beneficiado do serviço que está sendo contratado de vocês e do benefício fiscal que ele vai ter ali na frente. Tô correto, Hugo? É isso aí. Bom, e se você utiliza o instituto para você auferir receitas próprias, né, aí você tem mais um benefício, que é o seguinte: o instituto, como ele é uma instituição sem fins lucrativos,
automaticamente você não existe o fato gerador do imposto de renda da contribuição social, que é o lucro. Então, você já está isento desse lucro, desse imposto, né? Do imposto de renda e da contribuição social. Outros impostos que incidem sobre essas receitas, que são o PIS e a COFINS. No caso do PIS, para os institutos, ele está restrito à folha de pagamento, no valor de 1% da folha de pagamento, ou seja, não incide sobre a receita. E a COFINS, ela está isenta, né? Ou seja, você já bateu aí 60% do imposto. O que sobra é o imposto municipal, né? Que aí depende do município. Ele pode variar aí de 2% a 5%. Existem, inclusive, municípios que negociações que você pode fazer com o município, dependendo da importância desse ICT para o município, né? Dependendo da importância que essa empresa tem para o município ele pode até baixar, ele tem o poder, né? Ele tem o direito, se você fizer uma negociação com esse município, ele pode até zerar isso aí. Mas isso aí depende de lei própria do município e tal, né? Não vamos entrar nesse mérito. Via de regra, entre 2% e 5%. Né? Então, você baixa aí. Se você tivesse uma empresa no lucro presumido, oferecendo receita no lucro presumido, essa receita ela estaria tributada na base de 16%, né? Ela pode cair de 5%, ela pode cair até para 2%, dependendo do município, né? Então a gente está falando de entre 11% a 14% de benefício fiscal. É uma redução de 60% a 80%. Né? Então é uma redução bastante significativa, né? Hugo, e é uma coisa muito engraçada, aí por que a gente fez essa parceria com a Crossara? Toda vez que a gente ia conversar sobre esses benefícios fiscais para os nossos parceiros, a gente viu até o nível de desconhecimento de algumas contabilidades sobre toda essa legislação, todos esses benefícios, né? Primeiro, o porquê que você acredita disso? É realmente, às vezes, um modus operandi de torno automático aqui e não me atualizo? Ou realmente é uma legislação complicada que pode oferecer algum risco para quem vai utilizar desses benefícios? Thales, eu diria que é uma legislação desconhecida. Porque quando você fala em pesquisa e desenvolvimento, uma contabilidade que está ali fazendo contabilidade para algumas indústrias, empresas comerciais, né? Ela não sabe identificar que aquele cliente dela, ele desenvolve algum tipo de pesquisa ou tem alguma despesa com pesquisa e desenvolvimento, certo? Então é um negócio que fica deixado de lado, né? É uma coisa que até nós também não tínhamos tanto conhecimento. E você trouxe isso para nós vimos isso como uma oportunidade imensa para os nossos clientes, né? Como entrada de um planejamento tributário muito bom para eles, né? Então, eu diria que é mais nesse sentido, sabe? Ela é desconhecida. E as próprias empresas não imaginam que elas mesmas tenham despesas que podem ser classificadas como pesquisa e desenvolvimento, né? Então elas estão fazendo esse gasto, fazendo essa despesa, ou seja, elas estão correndo aquele risco daquela despesa com pesquisa e desenvolvimento e não sabem que tem o direito de ressarcir aquilo ali de alguma forma, né? E pensando nesse ecossistema, você acredita, qual que é a dificuldade operacional isso para uma contabilidade que nunca trabalhou no terceiro setor? Então, para a gente poder apoiar, né, as contabilidades dos parceiros que estão aqui online junto com a gente, como que você enxerga a operacionalização de um instituto, né? E até mesmo, como que a Crossara pode apoiar esses parceiros, né, na condução de toda essa parte de legislação, de regras contábeis mesmo, para que possamos, né, realmente estarmos de mãos dadas para poder apoiar quem tem esse interesse de montar esse instituto junto com a Atmos. Não, bom, nós precisamos da Atmos, né, para fazer isso aí. Nós não temos um know-how total para desenvolver, né, um instituto, fazer as regras do instituto, desenvolvimento estatuto, né? Dos estatutos, né, das regras e tal. A contabilidade, ela ajuda, sim, na apuração, né, na observação e no acompanhamento das regras que regem esse instituto e também na forma como você pode oferir receitas
oriundas do Instituto, porque o Instituto ele é sem fins lucrativos, porém, você está ali trabalhando, né? Você tem que ter algum tipo de remuneração. É nisso que a contabilidade, por meio do planejamento tributário, ela vai ajudar você a auferir as receitas, né, legalmente desse instituto, né, para transformar as receitas auferidas pelo instituto em remuneração desses membros, né, que estão ali trabalhando, gerando benefício para os seus clientes, né? Perfeito. A gente conhece, né, e aqui a gente está no nicho de mercado muito privado, né, estamos num ambiente bem seguro, Hugo, que quando normalmente uma empresa, ou ela está no lucro real, ou ela está no lucro presumido, qual que é a manobra tributária que normalmente a gente faz? A gente se apoia numa empresa do Simples Nacional para poder alocar, às vezes, algumas despesas, algumas coisas ali dentro. Isso é de parte do mercado, né? Você particiona a empresa em vários outros negócios, né, vamos dizer assim, a legislação nossa, como ela é muito complicada, vamos dizer que você tem ali uma indústria. A indústria, ela tem o core business dela, que é a fabricação. Porém, ela precisa entregar esse produto, né? E ela tem algumas atividades acessórias de indústria, né? Então, via de regra, você tem que separar ali, criar uma... e ela tem a parte de distribuição, né? Ela tem a parte de distribuição, ela tem a parte de deslocamento do produto dela para levar até o cliente, e ela tem o core business dela, que é a fabricação e a venda do produto, né? Então, geralmente, o que você faz é você particiona essa empresa em uma empresa industrial, uma empresa distribuidora e uma empresa transportadora. Ou seja, você faz 3 empresas diferentes, porque a legislação de cada tipo de atividade ela é tão própria que se você comportar ela dentro de uma mesma estrutura, você não aproveita os benefícios fiscais. Inclusive, a parte de estrutura. Eventualmente, você tem que abrir uma holding, tirar os imóveis dessa indústria da holding, fazer uma alocação, né? E para você obter alguns benefícios de crédito presumido, né? Então, você chega a partilhar ela em 4, 5, 6 empresas, né? Nós temos esses casos aí. Mas é a realidade nossa, né? E muitas vezes, até uma estratégia dessa é mais arriscada do que a empresa ter seu instituto e gozar dos benefícios, né? Porque a gente vê muitas empresas, às vezes vou contratar alguém numa empresa do Simples Nacional para poder pagar um encargo trabalhista menor, trazer um etc. Isso, em uma fiscalização de receita, isso pode gerar um risco muito maior para a empresa do que ela ter seu instituto, né? Que realmente caracteriza ele como uma atividade de pesquisa. Isso aí pode acontecer em situações que a empresa faz isso deliberadamente para cometer uma fraude, certo? Mas se de fato a empresa, vamos supor, o nosso caso aqui da empresa industrial, ela fabrica, ela transporta e ela distribui, né? Ela de fato faz isso, então ela está legalmente amparada nisso. Se ela de fato faz aquela operação, ou seja, se ela existe na realidade, ela representa a realidade fática da atuação da empresa, não existe ilegalidade nisso. Eu vejo o Instituto como um meio a mais, né, para ela se beneficiar das legislações que existem, né, desse arcabouço legal que é tão complicado, né, e que eventualmente ela nem conhece, né. Então eu vejo como um plus, né, uma outra atividade para ajudar ainda mais na operação dessa empresa. E vou te repetir a pergunta que eu fiz para o pessoal da PMRA. Olhando hoje para quais riscos que a gente deve se mitigar e como mitigar esse risco, né, com um planejamento tributário adequado para que a gente consiga montar uma operação de um ICT, trazendo o máximo de segurança, né, contábil para todos os clientes que têm esse interesse. Você tem que estar bem documentado, né, você tem que dar atenção aos detalhes para que não fuja nada, né, do escopo, da necessidade, ou seja, do que de fato a lei diz, né, o que está redigido na lei, você cumpra aquelas etapas, né, e para isso você precisa ser detalhista, né, você precisa estar apoiado em profissionais que de fato conhecem aquilo que estão fazendo. Então, você precisa de uma boa contabilidade, de uma boa assessoria, né, no caso da Atmos, e de uma boa assessoria jurídica, no caso da PMRA, né, ou seja, você precisa de profissionais gabaritados que conheçam a fundo o assunto e que executem de forma, assim, né, exemplar aquilo que
que está determinado na lei, né? Para que você não incorra em erros, que esses erros podem ser motivo de glosa desses créditos e depois você tem que pagar isso aí com multas e juros, né? Maravilha, Hugo. Pessoal,